Olá, pessoal. Me chamo Lúcia Renata dos Santos Silveira. Estou aqui fazendo o estágio da minha segunda licenciatura em Pedagogia e vim trazer para vocês hoje uma videoaula, tá? Falando sobre o material dourado para a turma de terceiro ano, trabalhando adição, certo? Então, assim, primeiramente, o que é o material dourado? O material dourado é um material concreto, no qual a gente introduz com as crianças adição, subtração e a noção de unidade, que seria esse quadradinho pequenininho de madeira. Depois, 10 unidades correspondem a uma dezena, que é essa barrinha com 10 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos a unidade, que eu estou mostrando aqui para vocês, a dezena, e depois 10 desses quadrados com 10 quadradinhos, nós temos a centena. Por que é importante trabalhar com a criança no período da aprendizagem com material concreto? A criança aprende muito mais com material concreto. Por quê? Porque ela tem o tato. Antigamente, as pessoas faziam desenhos com florzinha, com palitinhos, usavam feijãozinhos. E o que a gente notou? Nós, professores, notamos que a criança que trabalha com material concreto, ela consegue absorver e construir o seu aprendizado de melhor maneira. Porque se eu conversar com uma criança e explicar para ela que uma dezena são 10 unidades, e se ela visualizar essas 10 unidades através desses quadradinhos pequenininhos da madeira, que formam a unidade, colocando do lado, fazendo 10, que faz a dezena, vai ser muito mais simples dela entender. Quando a gente faz uma adição ou uma subtração, a gente usando o material dourado também é muito importante, porque ela pode subtrair e somar usando a dezena, a unidade e a centena. Não que ele tenha esse valor absoluto e posicional, mas depois que a criança já tem a noção de unidade, dezena e centena, que já foi trabalhada em outra aula anterior, que é essa do material dourado, eu tenho ela nos meus planos de aula, certo? Que o que acontece? O aluno aprende como fazer a soma e a subtração utilizando o material dourado. Monta a continha. Vai realizar a continha de mais, né? Continha de mais, né? Uma adição. Se estiver com o material dourado, o que vai fazer aqui na hora de fazer essa adição? Começando pela unidade, dezena e centena. Então, eu tenho 4 unidades. 4 unidades. Com o material dourado, a criança vai pegar 10 dos quadradinhos de madeira, que equivalem à unidade, né? E vai juntar com mais um, fazendo 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Aí a criança vem aqui, coloca 5. Agora, na dezena, ela tem 2 mais 2. O que ela tem? 4. Mas aí são dezenas. Então, ela tem uma dezena, 2 dezenas, depois mais 2 dezenas. Então, ela vai ter 4 dezenas, certo? Muito bem. Coloca aqui, 4 dezenas. E agora a centena, ela tem 3 centenas mais 1. Então, ela vai pegar 3 desses quadrados grandes, né? Ela vai pegar 3 dos quadrados grandes, certo? Vai pegar mais um, vai ficar com 3 quadrados grandes. Ou pode pegar 2 quadrados e juntar 10 desses outros das dezenas, que vai formar também uma centena, que aí a gente trabalha com a criança, certo? Porque se não vem no material dourado que ela não tem todas as peças, ela forma aqui, ela tem 3 centenas, certo? Aí ela vai pegar mais 100, ela vai ficar com 4. Ou ela pode pegar 2 vezes esses 10, seriam 20 desses barrinhas de 10, e formar para fazer 4 centenas, certo? Então, a criança vai construir de maneira lúdica, certo? De maneira que visualize melhor como fazer a adição
e a subtração da mesma maneira. O importante do material concreto é que a visualização, no período de aprendizado para as crianças dos anos iniciais, é muito importante. Para os adolescentes, para os adultos também é. Mas as crianças que estão recém começando, poder tocar e trabalhar com o material é de suma importância. Por quê? Porque vai fazer com que aguce a experiência dessa criança com outros materiais. O material dourado, o ábaco também, que é muito usado, que está utilizado também nos meus planos de aula, resolve para a situação esse problema, não só na adição e assim também na subtração, fazendo a continha, né? 400 aqui vamos botar 8. 438, né? Menos 234, certo? Ah, não só na adição e na subtração, também como nas situações problemas, que é a qual eu vou propor a atividade para os alunos, né? Que além da adição e da subtração, eu propus ali no meu plano de aula, do ensino fundamental para o 3º ano, resolução de problemas. Então, quando o aluno vai formalizar, no caso, né? A resolução de um problema. Joana foi na feira e comprou uma dezena, aí o aluno está de posse do material dourado, comprou uma dezena, né, de laranjas, né, uma dezena, comprou 10 laranjas, uma dezena, né, e aí foi lá e comprou mais uma dúzia de ovos, certo? O que o aluno vai fazer? Vai somar essa uma dezena. Ah, mas qual é a conta que eu tenho que fazer? Por que somar? Porque ele vai ter que olhar a pergunta, ele vai ter que ter o raciocínio. Se na pergunta estiver assim, quantas unidades você comprou na feira? Né? Ele vai somar as 10 unidades, que é a dezena, mais as outras 12 unidades, que foi a dos ovos, certo? Então, ele vai ficar com a soma de 22 unidades. E se for pedido que ele tem que saber também quantas dezenas foi comprado e quantas unidades, então o que o aluno vai responder? 2 dezenas e 2 unidades. E o que são 2 dezenas? São 20. 22 unidades. E assim sucessivamente. O material dourado é muito utilizado pelas crianças nesse período de aprendizagem, né, para poder realizar as contas, a adição, subtração e para poder resolver problemas, problemas do dia a dia. Por que a gente trabalha bastante? Porque o cérebro da criança, no período de formação, no período inicial, tá? Ele é mais visual, né, do que se for só assim, visual, através do toque e do material concreto, do que o abstrato. A criança consegue aprender de forma mais rápida, construindo um aprendizado e uma linha de pensamento, quando ele tem o visual e o concreto. Não só vê escrito no quadro, né? E é muito importante para a parte pedagógica do aprendizado essa construção com o aluno através do material concreto. Então, toda vez que nós temos a possibilidade de fazer uma atividade com a criança, certo? Para construir esse aprendizado de forma mais lúdica e mais usando material concreto, que agora com a pandemia ficou mais difícil, né? Só através das videoaulas, né, do Google Meet, que a gente conseguia fazer essa interação assim com a criança, né? E em sala de aula é mais acessível, porque aí as crianças também aprendem um com os outros. Porque aí o coleguinha do lado não quis pegar, no caso das laranjas e dos ovos que foram comprados na feira, não quis pegar uma dezena, a barrinha da dezena assim. Ele quis pegar 10 unidades, que também está correto, porque 10 unidades vão formar a dezena, entendeu? Então, por quê que é mais viável? Porque o aluno olha o do coleguinha, ué, mas meu coleguinha não fez da mesma maneira que eu. Então tá errado, professora. Não,
Não tem uma maneira só para realizar a atividade. Existem várias maneiras de fazer essa atividade, né? Então, assim, ó, como a gente não tem a possibilidade de estar na sala de aula com o aluno, a gente mesmo pelo remoto e pelo Google Meet, a gente tentou ao máximo aproximar do aluno o trabalho com o concreto, né? Porque trabalhando com concreto, eu aqui fazendo o vídeo e o aluno lá do outro lado, na sua residência, com a ajuda de um familiar, né? Ele consegue assimilar de melhor maneira. Então, a proposta que eu tenho nos meus planos de aula, com o material concreto, tanto do material dourado, que é o que eu estou mostrando nessa videoaula para vocês, né? Que vem assim em caixinhas, né? Que as escolas, muitas delas, dispõem desse material, e quando não dispõem, nós, professores, levamos para a sala de aula, né? Para alguns alunos, até durante a pandemia, é solicitado, se vocês têm material dourado. E outra coisa, também assim, em sala de aula, a gente pode fazer a construção do material dourado, né? Esse material dourado aqui que eu tenho mesmo, tem até os números, 1, 2, 3, 4, até o 10, né? Vai se colocando até o 10, aqui só tem uma parte, que é para colocando até os 10, para os alunos irem colocando. Para eles ir se adaptando, que cada quadradinho tem o seu valor posicional, tem o número 1, número 2, para eles verem que cada um representa uma unidade, certo? Dessa maneira, fazendo essas atividades com material dourado, o aluno vai conseguir visualizar e aprender da melhor forma uma adição, certo? E depois, além disso, ele consegue visualizar e interpretar os problemas para fazer uma soma, para construir a continha, né? O algarismo. Mas o material dourado, ele dá uma base para o aluno tocar no que está sendo contado. Não é aquele, 2 mais 1 é 3. Não, 2 mais 1 é 3, eu tenho 2 pecinhas que correspondem a 2 unidades, mais uma, eu somo 3. Quando o aluno faz essa construção e consegue perceber que ele tem nas mãos a soma que ele precisava e ele tem como juntar as 10 barrinhas para formar, as 10 barrinhas de dezena para formar a centena, e as unidades, juntando 10, eles formam a dezena, os olhinhos deles brilham. O importante, assim, nós, na pedagogia, como também, eu também sou professora de matemática dos anos finais, ensino médio, é importante trabalhar com material concreto sempre. E na base, que é o que me encanta, trabalhar com crianças já desde a base, para quando eles chegarem nos anos finais do ensino fundamental, eles saberem o que estão fazendo, não simplesmente somar e decorar a tabuada. Porque a tabuada é uma multiplicação, mas também é uma soma. Através da soma, a gente pode chegar no resultado. Então, como eu já falei, tem mais de uma maneira de solucionar problemas e resolver situações. Então, o meu exercício proposto para os alunos com o material dourado é resolver os problemas, as situações problemas que eu criei nos planos de aula e criar novas somas, subtrações, para ver se realmente eles conseguiram compreender como que a gente chega no resultado, das diversas maneiras que a gente pode fazer, usando o material dourado com a unidade, a dezena e a centena. Porque isso é muito importante. Quando o aluno constrói esse aprendizado e ele consegue sozinho fazer essa adição e tocar no material, daqui para frente, do terceiro ano que eles estão, do quarto e o quinto, o material sendo visualizado, tendo uma aprendizagem correta do significado dessa soma, por que é somado assim, o que é uma dezena, por que se chama dezena, que são as 10 unidades, por que se chama centena, que são as 10 dezenas ou as 100 unidades. Isso tudo está trabalhando a adição, a subtração que eles podem utilizar,
resolução de problemas e também o valor posicional do número, o que é muito importante, o valor absoluto e o valor relativo. Não que o material dourado seja o valor absoluto e relativo, mas eles conseguem fazer uma base com a parte concreta para chegar nesse raciocínio. Então, para minha videoaula de hoje, para complementar esse meu estágio da pedagogia, minha segunda licenciatura, para os alunos de terceiro ano, é a importância do material concreto e aqui eu estou utilizando o material dourado. Obrigado pela atenção e até mais.